Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo. O título da mensagem do vídeo de hoje da série Cheios do Espírito Santo é: a solução para o seu problema está mais próximo do que você imagina. Acompanhe comigo aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para falar ao seu coração. Para falar sobre esse tema, nós vamos dar continuidade dentro da história de Eliseu, especialmente o momento em que ocorre a multiplicação do azeite da viúva. Eu já queria compartilhar com vocês a palavra que se encontra no livro de 2 Reis, capítulo de número 4, do versículo 1 ao 4, que nos diz assim: a mulher de um dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Agora o seu credor vem levar-me os meus 2 filhos para serem escravos. Respondeu-lhe Eliseu: como poderei ajudar-te? Dize-me, o que tens em casa? Disse ela: tua serva não tem nada em casa além de uma vasilha de azeite. Disse Eliseu: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, peça muitas. Depois entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, derrama o azeite em todas aquelas vasilhas e separa-as que estiverem cheias. Então, essa palavra Deus trouxe ao meu coração para trazer aqui no vídeo de hoje. Existem 2 aplicações práticas, tanto no sentido material como no sentido espiritual. Mas antes de adentrarmos dentro desses 2 aspectos, vamos fazer algumas observações importantes dentro do texto que acabamos de ler. Primeiro ponto, essa mulher era uma viúva que acabara de perder o seu marido. A viúva, naquela época, ela não tinha o amparo que as viúvas de hoje em dia têm, como por exemplo no Brasil. Existe uma assistência do governo para esse tipo de pessoa, mulheres viúvas, que o governo, através de políticas públicas de assistência social, vão então proporcionar uma aposentadoria para essas mulheres viúvas. E aqui, nessa situação, nessa época, não tinha esse apoio, não tinha esse suporte. Então, essa mulher, além de estar nessa situação crítica, os únicos 2 filhos que ela tinha, os credores, ou seja, uma dívida que o marido dela tinha, iriam levá-los por conta para pagar essa dívida, no lugar dessa dívida, porque ela não tinha com o que pagar. E as mulheres naquela época, quem respondia pela mulher naquela época era o seu marido. E na situação do seu filho aqui, dos seus filhos, o filho ia tomar de conta da casa. Seria então o provedor que iria trabalhar para poder manter a sua mãe. Então a situação dela era muito crítica. Então ela foi apresentar o seu problema ao profeta. E o profeta então vai perguntar a ela o que ela tinha em casa. E ela vai responder que é apenas uma botija com azeite. Então nós vemos uma mulher viúva levando o seu problema até o profeta. E o profeta então vai perguntar a ela o que ela tem em casa. Ou seja, a solução para o problema dela o profeta encontrou na casa dela. Uma botija de azeite. Então o profeta vai mandar ela ir para a sua casa, pegar vasilhas emprestadas, muitas vasilhas. E a Bíblia aqui, mais adiante, vai nos dizer que ela fez conforme o profeta disse, pegou vasilhas emprestadas, foi para a sua casa, fechou a porta, e ali o azeite que ela tinha naquela única botija começou a multiplicar. Então foi tanto azeite que quando ela vai dizer ao profeta o que tinha acontecido, que o azeite parou de multiplicar porque não tinha mais vasilha,
o azeite diz profeta Eliseu diz então a ela: paga a sua dívida e vive com o resto. Então, o azeite, para vocês terem uma ideia, nós trazemos uma aplicação nos dias atuais, ele tinha um valor muito alto. Por quê? Ele tinha diversas funcionalidades. Naquela época, era o azeite que proporcionava a luz, a iluminação. Por quê? Era o combustível utilizado nas lâmpadas. O azeite também, que até hoje é utilizado no preparo de refeições. O azeite também era, em alguns casos, utilizado para passar em ferimentos com ótimo poder cicatrizante. Então ele tinha sim um valor muito alto naquela época. Então o que a mulher tinha em casa foi a solução que o profeta utilizou para resolver o seu problema. A solução do problema dela estava em casa. E através de um milagre de Deus, ela teve então o seu problema solucionado. E aí eu quero então fazer uma aplicação prática nos dois vieses que eu falei no início, no sentido material e no sentido espiritual. No sentido material, o que nós podemos aprender com essa palavra? Primeiro ponto simples, que a solução para o problema que talvez nós estamos enfrentando está mais perto do que a gente imagina. Talvez está na nossa casa, do nosso lado. Nós vemos numa situação que toda a humanidade está vivendo. Uma situação crítica de pandemia, de crise sanitária, de crise econômica, política. Então muitas pessoas perderam seus empregos, fecharam suas empresas. E outras pessoas, pelo contrário, multiplicaram o seu faturamento. Desenvolveram novas formas de negócio. Então expandiram seus negócios através, principalmente, um exemplo bem cotidiano que aconteceu foi o oferecimento de serviços por meio digital, por meio online. Então essas empresas elas viram seu faturamento aumentar de maneira extraordinária. Que antes dessa crise, talvez o empresário não estava com o intuito de investir nesse tipo de negócio. Mas agora com a crise ele foi obrigado a investir, a desenvolver novas formas de oferecer o seu produto. E eu não sei qual é a sua situação. Se você está desempregado, se você teve sua empresa fechada. Mas a palavra de Deus, ela nos ensina que a solução para os nossos problemas está mais perto do que nós imaginamos. Eu não sei, talvez você possa saber cozinhar, né, e está desempregado. Mas talvez seja o momento de você investir no seu próprio negócio, de abrir um negócio para você, para que possa se multiplicar debaixo, claro, das mãos de Deus. Porque Deus, o nosso Deus, é o Deus do impossível. Talvez para você possa achar que é impossível. Nunca se viu sendo um pequeno, talvez, empreendedor, um microempresário. Mas Deus, na situação de crise, está te dando a oportunidade de se desenvolver, de ser, sim, um diferencial, de fazer a diferença. Talvez você possa estar desempregado, mas você sabe exercer um serviço com uma ótima qualidade. Então, quem sabe correr atrás de oferecer o seu serviço para, sim, conseguir uma renda para manter você e sua família. Então, a palavra de Deus, ela vai nos ensinar que, às vezes, a situação de crise é para nos tirar da zona de conforto. É talvez para fazer com que nós olhamos para o problema com outros olhos. Com vontade, sim, de crescer nesse aspecto. Essa viúva, ela levou o problema ao profeta, mas o profeta pergunta o que ela tem em casa. Então, ou seja, a solução do problema dela estava na casa dela. Porém, talvez no momento de angústia, de medo, ela não conseguiu achar essa solução que estava do lado dela. Mas quando ela vai até o profeta, claro, pelo poder de Deus, esse azeite é multiplicado na vida dela e também pode ser multiplicado na sua.
Então, eu sei que Deus tem um propósito em cada palavra que Ele traz aos nossos corações. Ele vai falar com alguém. E eu sei que Ele, tenho certeza que Ele irá falar com alguém. Talvez a situação que você se encontra de crise financeira, no casamento, conjugal, familiar, talvez seja para você enxergar com outros olhos esse problema e talvez mudar a sua postura diante dessa situação e solucionar o problema. Abrir os olhos e enxergar que a solução é mais simples do que você possa imaginar. Claro que tem um ponto-chave aqui. Debaixo, claro, das mãos de Deus. Com a presença de Deus. Porque sim, o azeite estava lá. Mas ele multiplicou através do poder extraordinário de Deus. E se você sim tem a disposição de enxergar e solucionar o problema e apresentar diante de Deus, Deus irá multiplicar e fazer a sua vida, o seu negócio prosperar. E agora, o segundo ponto, a segunda aplicação no lado espiritual, que com certeza é a mais importante. Sim, o primeiro ponto material é importante. Deus ele nos abençoa, mas no sentido espiritual é algo muito maior. Nós vemos que as pessoas hoje, elas estão buscando a sua felicidade no dinheiro, nas festas que envolvem drogas, bebidas, talvez se aprisionando na bebida alcoólica para tentar tapar um buraco que está no seu coração, no seu interior. Talvez ela possa até sentir uma alegria naquele momento que está ali, porque está focada naquele sentido, mas quando ela sai dali, vem novamente a tristeza. Falta alegria em seus corações. Eu falo por mim mesmo, que quando estava distante da presença de Deus, eu sentia, vez ou outra, um vazio, e não sabia o que era aquilo. E eu ia sim, já fui para baladas, para essas coisas, mas era como se eu não estivesse no meu lugar, não me sentia bem. Outras pessoas, eu sei que tem muitas que vão se sentir bem, mas eu não me sentia. Mas essas pessoas vão para preencher algo que está dentro de si, um vazio. Mas eu quero te dizer que esse vazio, logo ele está de volta. Talvez naquele momento que você está ali, se divertindo, se alegrando, talvez você momentaneamente possa até esquecer daquela falta de alegria. Mas quando você está sozinho, na sua própria autoanálise, você vai sentir uma tristeza sem explicação. Essa tristeza ela só pode ser preenchida pelo Espírito Santo de Deus. Só Ele pode nos trazer essa alegria. Hoje eu falo porque eu vivo essa alegria em minha vida, que não é algo proporcionado por fatores externos, mas é proporcionado de dentro para fora. E é isso que Ele quer, que Deus quer fazer na minha e na sua vida. O azeite da viúva, nós sabemos que o simbolismo do azeite na Bíblia Sagrada é o Espírito Santo. E aqui nós vemos que a palavra de Deus nos diz que o azeite cessou porque as vasilhas acabaram. Mas o azeite, ele é superabundante. Ou seja, o Espírito Santo de Deus, ele é infinito sobre as nossas vidas. Nós sim temos um limite como seres humanos, talvez com a falta de fé, talvez a falta de esperança. Mas o Espírito Santo de Deus vem para nos preencher esse vazio, essa falta de alegria, vem superabundar nas nossas vidas, vem multiplicar a alegria nas nossas vidas. Aí você pode se perguntar, mas como? Como pode essa alegria vir no coração? Se é algo que eu nem vejo, você talvez possa se perguntar. Mas é algo que é real, é testificado pelo Espírito Santo de Deus em mim. Eu falo porque é algo que eu vivo, é a verdade que está ardendo no meu coração. A alegria de Deus. E você pode se perguntar, mas como eu irei sentir essa alegria? Porque eu estou numa tristeza tremenda e já tentei de todas as formas e não consegui preencher esse vazio. Só existe uma solução para o seu problema.
que está sempre do seu lado, assim como a solução para o problema da viúva estava em sua casa. Nós sabemos que eu e você, nós somos casa, morada do Espírito Santo de Deus. Porém, o Espírito Santo de Deus, ele não é invasor. Você tem que dar permissão para ele trabalhar. E como você pode dar essa permissão? Primeiro, se você não aceitou Jesus Cristo como seu eterno e único Salvador. Jesus Cristo, ele deu a sua vida na cruz do Calvário por mim e por você, para que nós possamos sim alcançar a vida eterna através da graça imerecida, porque nós como pecadores não merecemos, mas ele sim, ele quis na sua soberana vontade nos dar por meio da graça a salvação da vida eterna. Mas aí você pode se perguntar, a graça é de graça, então não preciso fazer nada para alcançá-la. Vou trazer um exemplo para você. Em um restaurante, tem um restaurante perto do meu serviço, que lá tem um leite com canela. É um queimadinho o nome. Então você, após almoçar, você pode pegar o queimadinho, tomar tranquilo. É de graça, mas primeiro tem que ter o que eu tenho que estar dentro do ambiente, eu tenho que ele talvez me alimentar, mas primeiro eu tenho que estar dentro do ambiente. A graça, como o próprio nome diz, a salvação que Deus nos proporciona é por meio da graça. Mas é preciso eu estar na casa, na presença de Deus. Apesar de ser de graça, eu preciso sim estar dentro, na intimidade, na presença de Deus. Então, você que está ouvindo esse vídeo, eu sempre sou edificado pela palavra que o Espírito Santo de Deus traz ao meu coração para falar aqui nesse vídeo. Então eu espero que você se compreenda que a multiplicação do azeite na vida da viúva pode também alcançar a sua vida, através da plenitude do Espírito Santo. A multiplicação, a alegria proporcionada em nossos corações para preencher todas as lacunas de vazio, de falta de alegria, que você busca no dinheiro, que você busca na fama, que você busca no poder, que você busca na bebida alcoólica, mas que não é capaz de preencher. Mas existe um que superabundou na graça, na minha e na sua vida. E é isso que ele quer proporcionar, a multiplicação, que ela é infinita, ela é superabundante. Como nós vimos na própria palavra de Deus, o azeite parou porque não tinha mais vasilhas, ou seja, a limitação estava no recipiente. O recipiente, a casa, somos eu e você. Nós sim temos um limite, mas a bênção de Deus, ela é superabundante. Ela não tem limite para abençoar a mim e a você. Se Deus me abençoou, Ele pode te abençoar. Então basta você crer na multiplicação do Espírito Santo de Deus na sua vida. E que a graça e o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja na minha e na sua vida para todo sempre. Amém.